Olá, meu internauta, professor Pastor Jonias. Estamos aqui de volta desta feita para fazer a gravação desta videoaula, versando sobre a lição 01 do quarto trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lembrando-vos que aqui nesse site www.missãoindoconfisterra.com você acompanha comentários em vídeo antecipado das lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Fique informado também sobre missão e faça cursos grátis ali, sobre diversos assuntos. Nós temos inclusive curso de escatologia em 12 vídeos. Pode abrir o leque no mundo da escatologia e você pode adquirir conhecimentos interessantes. Então acesse www.missãoindoconfisterra.com e fique atualizado. Nós mantemos dados estatísticos sobre missão e situação de missão no mundo inteiro. Inclusive, temos ali o dicionário de missiologia, temos a janela 1040 e as situações de missão no mundo. Com isso, saudamos com a paz do Senhor a todos aqueles que se fizerem audíveis a esta videoaula. E estamos no quarto trimestre de 2013. O tema desse trimestre que fecha o ano é Davi, a lâmpada de Israel. O pastor Abner de Cássio Ferreira, que é presidente da Assembleia de Deus em Madureira e terceiro vice-presidente da CONAMAD, é o comentarista. Nós vamos estudar nessa semana o tema Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós mantemos sempre atualizado e antecipando as lições para você catalogar certos subsídios para suas aulas na sua igreja. Você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, e é mestre, professor, então sempre é bom buscar conhecimento em outras fontes. Eu faço isso. A cara da revista, nova revista, que você já deve ter em mãos, temos a lâmpada, que é representativa de Davi. Temos aqui a lista da Escola Dominical. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Essa lição ela vai estar sendo ministrada nas igrejas no dia 6 de outubro de 2013. É a primeira lição, a lição número 1. Textual, texto de ouro, o básico, principal. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui Samuel, o profeta Samuel, ele fala ao rei Saul, quando Saul tenta oferecer sacrifícios e é rejeitado pelo sacerdote e por Deus. Verdade aplicada. As escolhas feitas por Deus são sempre soberanas e seguras.
devemos estar sempre prontos e sensíveis à voz ou à sua voz. Objetivos da lição: mostrar o que realmente significa ser segundo o coração de Deus. Ensinar que por sua integridade Davi foi escolhido por Deus. Apresentar Davi como um rei que possuía um coração de pastor. Aqui temos pelo menos os 3 objetivos principais desta lição da Escola Bíblica Dominical. O verbo aqui no infinitivo, para determinar objetivos. Texto de referência, 1 Samuel 15, 35 e ainda 1 Samuel 16, versículos 1, 7 e 12. Retroagindo no tempo e no espaço e indo até ao ano 1040 a.C., vamos ver uma lâmpada que começa a brilhar a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, na cidade de Belém, nascia o rei Davi. Este seria chamado a lâmpada de Israel. Sua luminosidade jamais seria ofuscada pelas intempéries ao longo dos anos. Como Cristo nasceu em Belém, Davi, sendo progenitor de Cristo e tipo de Cristo, ele jamais imaginaria que seria o tipo do antítipo perfeito. Não imaginaria jamais que, embora sendo falho, embora sendo débil, conforme ele mesmo expressa, em pecado me concebeu minha mãe, vulnerável, sanguinário, ele jamais imaginou que seria um tipo de Cristo. Porque Cristo, o antítipo perfeito, sem defeito. Mas nessa lição, nós vamos aprender que, embora agradando a Deus, somos cheios de falhas, somos vulneráveis, somos homens, somos defeituosos. Deus não olha para os nossos defeitos. Ele não nos vê no prisma do imediatismo, mas nos enxerga à luz da longevidade. Aleluia! Que bela lição! Vamos aprender nesta revista da Escola Bíblica Dominical, na pessoa de um homem falho, Deus faz grandes coisas. E podemos inferir que, embora falhos e às vezes cheios de defeito, porém, Deus nos tem escolhido para sermos vasos. Aleluia. O segredo está, nós vamos descobrir nesta revista, nesta lição, em agradarmos a Deus.
termos coragem de assumir os nossos erros diante de Deus, confessar os nossos pecados e pedir a sua misericórdia, como fez Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. É o primeiro ponto desta lição. No cenário de Israel, aparecia um homem que, de escudeiro de Saul, o rei em voga, ele chegou a ser monarca de Israel. Reinou durante 40 anos e viveu 70 anos para Deus. Ele foi um herói. Embora seus defeitos, suas deficiências estampassem uma boa parte de sua vida e até enfraquecendo espiritualmente. Mas ele foi corajoso em enfrentar os embates, os baixos e altos, os altos e baixos, e chegar diante de Deus e pedir a sua misericórdia. No Salmo 51 nós vamos ver ele chorando pelos seus pecados, conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa as minhas transgressões, vai me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Era um homem enfraquecido pelos seus pecados. Ele, nos 25 anos subsequentes ao ato de adultério com Betseba, ele se enfraqueceu, se tornou vulnerável. Nem por isso deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem que agradou a Deus. O único personagem que Deus expressa: este é o homem segundo o meu coração. Aleluia! Davi foi extraordinário em muitos aspectos de sua vida, mas isso não significa que ele nunca desagradou a Deus. Oh, aleluia, como é glorioso, sabemos que o Senhor é misericordioso. Todavia, o que mais nos surpreende é a capacidade que ele tivera de reconhecer o quanto havia errado. Vejamos quem era e sua história. Vamos analisar. Davi, ninguém notou. Meu caríssimo internado, Davi tinha tudo para não dar certo. Ele era bisneto de Raabe, a prostituta. Bisneto de Ruth, a Moabita, de uma outra nação indesejável e antagônica ao povo de Deus. Nem por isso deixou de ser um alguém muito especial diante de Deus. Este personagem, alvissareiro, que deixou suas marcas nas páginas áureas da Bíblia Sagrada, fora um alguém que cometera crimes hediondos à terra.
como foi o caso do adultério com Betseba, e botando o seu esposo, o esposo de Betseba, Urias, numa frente perigosa, para coabitar com a sua esposa. Isso foi um opróbrio entre o povo de Israel. Ele era, nos primórdios de sua vida, ou alguém que cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Ruivozinho que ficava atrás, mas corajoso, desses que desafiam o urso, o leão e o gigante. Ninguém jamais podia imaginar que ele seria um gigante na história de Israel. Um ninguém que ninguém notou. Apesar dos seus pecados. E Deus, pelo prisma da sua onisciência, ele enxergava tudo isso na vida de Davi. Ele sabia que Davi era oriundo de Raabe, a prostituta. Que Davi vinha da linhagem de Ruth, a moabita. Que Davi cometeria erros gritantes. Nem por isso ele deixou de dizer a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus não olha segundo os nossos pecados, aquilo que cometemos. Ele não olha pelo prisma do imediatismo, ele olha na longevidade, no todo, aquilo que será o somatório geral da nossa vida, as particularidades, os nossos erros gritantes, as nossas vulnerabilidades, ele não as tem ou os tem em conta. Louvado seja o Senhor Deus, que não discrimina e não faz acepção. Levanta-te, Samuel, unge-o, porque é este mesmo, é este que eu quero. Este será segundo o meu coração. Sanguinário até na alma, não lhe foi permitido construir o templo. Davi era um verdadeiro guerreiro. Os filisteus perseguiam Israel, mas ele foi o maior inimigo dos filisteus, derrotando-os. Hoje, às vezes, cometemos alguns deslizes na nossa vida espiritual e fica marcado pelos caciques religiosos, por aqueles que se dizem espiritualistas e detentores de toda a santidade do mundo para sempre. Às vezes não consagra, não unge, porque acha que cometeu um pecado no passado, alguma coisa, mas o Senhor não olha para isso. Porque no coração de Davi tinha algo mais especial. No coração de Davi tinha algo que agradava a Deus. Ele era audacioso, corajoso, não era covarde. Quando ele se viu enfraquecido pelo pecado que cometera, ele diz: ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça, dá-me tua paz ao coração. Aquele doce cantor de Israel, que era também pastor,
Davi, um homem segundo o coração de Deus, fizera mais da metade dos salmos, que eram hinos cantados, tocava a sua harpa. Era tão ungido que os demônios não resistiam. O toque aguçado e afinado e ungido da sua harpa, os demônios que oprimiam Saul, rei de Israel. O doce cântico de Israel, de Davi, impressionava Israel e expelia os demônios de Saul. Um homem, um ninguém que ninguém notou, que começou atrás das ovelhas de seu pai Jessé, que derrotou o gigante, que derrotou o urso, que matou o leão, que foi escudeiro de Saul e que chegou a ser monarca de Israel. Este agradou a Deus. E aqui fica a lição. Não é porque cometemos erros gritantes que o Senhor deixa de nos escolher, de nos fazer vasos. Segundo ponto, Davi, um homem de integridade. O que será que Deus observou em Davi quando disse: é esse? Na verdade, Deus não está procurando homens perfeitos, porque eles não existem. Veja bem que a lição quer nos deixar. Não existe um homem perfeito. Somos falhos todos. Não há um justo sequer. Deus procura pessoas íntegras. A palavra integridade é tamam no hebraico, e significa completo, inteiro, que vive com simplicidade, sadio, sólido, forte. Ele era o guerreiro de Israel, que se tornou a lâmpada de Israel. Aquilo que brilhou, que irradiou luz. Ele era sólido, forte, guerreiro. Me faz lembrar as palavras do seu filho Absalão quando foi aconselhado por Atófel, seu conselheiro, perguntando o que seria, ou qual a atitude que deveria ser tomada quando Davi estava no deserto e Absalão queria ir em busca de Davi. Atófel disse: Davi é homem de guerra. Davi é militar, estrategista. Não desça ao deserto. Ele está como a ursa coada dos cachorros. Ele não vai estar no meio do povo. Ele tem estratégia. Ele estará dormindo fora do povo. Veja bem que o maior conselheiro de Israel reconhecia virtudes de um verdadeiro guerreiro, estratégia como ninguém para derrotar o inimigo. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre. Íntegro é o que somos quando não há alguém olhando. Significa ser completamente honesto. Não significa uma pessoa que causa boa impressão, mas que é completo, sem máscara. Tem muita gente que a roupagem engana. E muitos escolhem pela roupa. Escolhem pelo estereótipo. Mas ser íntegro
é ser honesto. Não é apenas causar impressão. É ser sem máscara. Davi, um homem íntegro. Davi, um homem forjado na solidão. Davi, um herói secreto. Das suas fainas de guerrilhas, como guerreiro lutador, muitas vezes no deserto da Judéia. Davi, este homem que agradou a Deus, se encontrava sozinho. E não era a solidão que iria afastá-lo de Deus. Uma certa feita na caverna de Adulão, ele clamou com saudade de Jerusalém e disse: oxalá eu pudesse beber água de Jerusalém. Quanta solidão! Acossado pelo inimigo, ladeado de inimigo por todos os lados que procurava a sua vida. Ele foi muitas vezes um homem trabalhado, lapidado, forjado na solidão. Quem sabe dos 72 salmos que ele fizera, muitos deles compostos em plena solidão no deserto. O homem de Deus às vezes se encontra sozinho. Muitas vezes nos aproximamos de Deus mais quando estamos sós, quando estamos ladeados de amigos, com os tapinhas, massageando o ego. Nos afastamos de Deus, mas na solidão nós nos encontramos com aquele que é o Senhor de todas as coisas. Na solidão temos um encontro com Deus. Na solidão nos aperfeiçoamos. Os verdadeiros homens de Deus se encontravam muitas vezes em solidão. Eram forjados na solidão e se tornavam heróis secretos. Aleluia! Aleluia! Me lembro que uma certa feita, no cimo de uma serra, na Argentina, como missionário, uma noite escura, eu orava a Deus. E em solidão, sozinho com Deus, Ele me consolava. Aleluia! Quantas vezes me encontrei em solidão plena e o Senhor me consolou. Davi, homem forjado na solidão. Ruivozinho que ficava atrás das ovelhas de Jessé, seu pai. Discriminado pelos próprios irmãos. Era o herói secreto de Israel. A lâmpada que brilharia entre o povo de Israel, que dissiparia as trevas, a obscuridade do inimigo. Davi, um homem íntegro. Ele não tinha máscara. Não era perfeito no aspecto religioso. Mas se fosse necessário chegar diante de Deus e confessar os seus pecados, ele não tinha dificuldade de assim fazer. Davi, um homem escolhido por Deus.
Mais tarde, com mais experiência diante daquele que o transladou do pasto para o palácio e do palácio para a história, Davi relata como funciona o olhar divino. Ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Oh, glória a Deus! Ele nos ensina que Deus jamais nos vê como nos vemos hoje, mas como seremos amanhã. E nos escolhe é porque tem uma finalidade, um alvo, um objetivo, tanto para nossas vidas quanto para aqueles que nos odeiam. Aqui podemos inferir que Ele não nos escolhe para vendo apenas o hoje, mas vendo que seremos amanhã. E tem uma finalidade. Os seus propósitos, os seus desígnios são bem entalhados e definidos. Aleluia! Um rei preocupado com o pasto. Um rei com coração de pastor. Esteja pronto a ouvir a voz de Deus. Bem, nesse terceiro ponto, com estes subpontos aqui, essa lição será fechada. E aqui, a experiência de Davi pastoreando, conduzindo as ovelhas do seu pai Jessé para pastos que pudesse saciar as suas ovelhas, deixou intrínseco no seu coração a preocupação do pasto, a preocupação com o pasto, ou seja, o lugar para as ovelhas assim. Então, era um rei com coração de pastor. Pastor, aquele que conduzia as ovelhas para o pasto e cuidava delas, defendia, conduzia, levava para pastos verdejantes. O Salmo 23, ele usa uma figura que ele buscou no campo. Aleluia. Tinha o coração de cuidar, de pastor, de orientar, zeloso. Ele sempre estava pronto a ouvir a voz de Deus. Ouçamos, caríssimos internautas, a voz de Deus. Preocupemos-nos com a voz de Deus. Não ouçamos a voz do homem, ouçamos a voz de Deus. A voz de Deus é suave, a voz de Deus é sábia, a voz de Deus nos orienta, a voz de Deus nos conduz a pastos verdejantes, a voz de Deus nos leva a caminhos que se fecham no céu. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Deus está querendo falar com homens que estejam audíveis à sua voz, que não estejam preocupados com a situação apenas secular, preocupados com os prazeres desta vida, mas que possam, mesmo em solidão no deserto, ter uma contactação com Ele, ter uma aproximação com Ele. Está disposto a ouvir a voz de Deus, é renunciar às prerrogativas de uma vida saudável nos tempos odiernos, renunciar aos amigos, às festividades e coisas congêneres para estar muitas vezes em solidão com Deus. Aleluia! Ouvir a voz de Deus é colocar o ouvido para auscultar
o que ele quer dizer. Aleluia. Deus está observando a nossa cidade, a nossa vizinhança, preocupando, ou procurando pessoas a quem possa dizer: unge, é este mesmo. Ele quer dizer para cada um de nós o que disse para Davi: você é meu, eu quero usá-lo, porque você tem sido fiel nas pequenas coisas que coloquei sobre sua vida. Lembremos-nos, Davi nem sabia o que aguardava. Deus é Deus de grandes surpresas. Então, meu caríssimo internauta, todos aqueles que se fizerem audíveis a esta videoaula, quem sabe você é o ninguém que ninguém se preocupa, que ninguém viu. Quem sabe na sua igreja cometeu alguns erros gritantes, não é bem visto pela coletividade evangélica, não é bem visto pelos seus irmãos, pelos seus entes queridos e, quiçá, até mesmo do seu líder religioso, do seu pastor. Mas Deus está procurando você para dizer: unge este. Quem sabe cometeu tantos erros ao longo da sua vida e hoje você aspira ser um sacerdote, aspira ser um pastor, aspira ser um evangelista, um homem de Deus, que oficia as coisas santas, mas está sendo barrado, obstacularizado pelo seu líder religioso e pela sua coletividade, apontando para as suas falhas. Saiba que Deus não tem os olhos postos nas suas vulnerabilidades, nas suas falhas, mas está olhando para o futuro. Ele está vendo na ótica do que você pode produzir ao longo da sua vida. O homem está a dizer: esse não serve, este não tem a postura de um sacerdote, este não tem o perfil de um homem de Deus. Cometeu erros gritantes, pecados, decepcionou a coletividade evangélica. Mas Deus está a dizer para o sacerdote: unge, eu quero este, é este que eu quero, este é audacioso, este é corajoso, este vai fazer a minha obra. Oh, aleluia, aleluia, que bela lição nos deixa o comentarista Pastorado Ferreira. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aqui eu quero fechar esta videoaula dizendo-vos que Deus se agrada da nossa coragem de confessar que somos falhos. E a lição nos revela com meticulosidade que não tem bonzinho, que não tem um homem sequer que agrade a Deus pela sua bondade, mas agrada a Deus pela sua predisposição e audácia em se envolver com a obra dele. Aleluia. Referências bibliográficas, Bíblia Sagrada, Concordância, Dicionário e Água, editora Betel, Revista Jovens e Adultos,
Davi, a lâmpada de Israel. Neste quarto trimestre do ano 2013, da revista Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, meu caríssimo.